Você consegue se lembrar de algum professor legal que você teve em sua época escolar, adolescência ou juventude, faculdade? E esse professor era tão legal que você tomou uma liberdade excessiva com ele, a ponto de não chamá-lo de professor, mas pelo nome? Consegue se lembrar de quando você tomou liberdade demais com seus pais? Porque você sempre achou que eles prometiam, mas não cumpririam com as promessas que haviam sido feitas? Qual é o problema de tomarmos liberdade excessiva? Qual é o perigo que o homem corre quando ele toma liberdade excessiva com Deus? O primeiro caso a ser comentado é o caso de Caim e Abel, por exemplo. Deus disse a Caim e a Abel que oferecessem a ele sacrifício vivo ao Senhor. Abel fez exatamente o que Deus havia ordenado. Porém, Caim ofereceu aquilo que ele achou que deveria ser oferecido. Ele ofereceu o que ele quis, do melhor da terra. Ofereceu a Deus como oferta. Desceu fogo do céu e consumiu a oferta de Abel. Mas a de Caim foi rejeitada pelo Eterno. Nadab e Abiú também são bons exemplos. Depois disse a Moisés em Êxodo 24:1: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e inclinai-vos de longe. Nadab e Abiú estiveram na presença do Senhor. Acompanharam Moisés quando ele subiu ao monte para falar com Deus. Porém, Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho ao Senhor. Pegaram fogo para os seus puríbulos de um lugar que não era o altar do fogo, que era o único fogo legítimo para a adoração. A santidade da adoração estava em risco quando os sacerdotes ofereciam outro fogo que não era aquele especificado e ordenado por Deus. Ofereceram a Deus algo que o Eterno não havia ordenado. Por isso, saiu fogo da presença do Eterno e os consumiu. Eles morreram na presença do Senhor. E foi praticamente a mesma coisa que aconteceu com Uzá. Deus havia dito que apenas os levitas deveriam carregar a sua arca. Ela deveria ser carregada nos ombros, usando as varas que Deus havia mandado. Varas estas que passavam pelas argolas no fundo da arca. Homem nenhum deveria tocar a arca para que não a profanassem. Uzá tocou a arca para evitar que ela caísse e se amassasse. E Deus irou-se contra Uzá e o feriu. E Uzá morreu ali mesmo ao lado da arca. Davi, quando viu a situação, ficou irritado com Deus. Mas Davi contribuiu para essa tragédia, porque ele sabia quais eram as orientações divinas, mas preferiu fazer aquilo que ele achava que deveria ser feito. Davi tomou liberdade excessiva com Deus. Mas qual é o pecado? Deus não é nosso Pai? Uzá foi levado da terra, amigos, por ter tocado uma mobília santíssima que não deveria ser tocada por mãos humanas, especialmente por um não levita. Você pode perguntar: quem se incomoda com os levitas? Deus se incomoda. Quem se preocupa com as pequenas argolas e as varinhas que passavam por elas? Deus se preocupa. Se Deus não se importasse, não teria dito nada a respeito delas. Mas porque Deus se importa, nós também devemos nos importar.